Ansiedade, falta do que fazer. Sabe, bipolar uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Ele é esquizofrênico, vixe, esse povo tem que ficar trancado. Um olhar preconceituoso que minimiza ou marginaliza o portador de um transtorno psíquico, psiquiátrico, já tem nome, é psicofobia. Esse termo foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Meu nome é Sara Ferraz, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e focada nos esquemas, e trabalho na clínica e no Centro de Atenção Psicossocial com Saúde Mental. E hoje, sou colunista de Soteroprosa também, e hoje estou aqui com 3 convidados especiais para falarmos sobre esse tema da psicofobia. Carla Soares, que é psicóloga, mestre e doutora em saúde coletiva e atua na área de saúde e docência. Luiz Fernando Calassa, que é psicólogo, gestalt terapeuta e atua na área clínica e de psicologia organizacional. E Tiziana Carnaúba, que é psicóloga, orientadora de carreira, especialista em terapia cognitiva e comportamental e focada nos esquemas, e atua na clínica também. Então, gente, eu primeiro quero agradecer, né, pela participação de vocês, terem aceitado o convite, e vou iniciar fazendo uma pergunta. Qual é a visão de vocês sobre esse fenômeno, né, que já acontecia, claro, e que vem acontecendo ainda, apesar de toda a informação que as pessoas já têm relacionada à depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim, os transtornos, né, como um todo. Bem, gente, boa noite, tá? Como a Sara falou aí, meu nome é Tiziana Carnaúba, sou psicóloga. E me encantou muito, né, esse convite para falar sobre psicofobia, porque para mim é algo que, quando eu penso nesse assunto, eu me lembro até de Foucault, né, da Nau dos Loucos, e a gente pensa em algo tão longe, tão longínquo, aprendi isso na faculdade, e quando a gente vai para a prática, a gente vê que é muito atual, que é muito real, que é muito importante que seja falado. Eu acho que a psicofobia, hoje em dia, está para o ato da informação, assim como o suicídio, até porque a gente tem uma relação muito próxima, né? A psicofobia leva ao suicídio, a gente tem dados sobre isso. Então, eu acho que quanto mais se fala, né, e quanto mais se desmistifica de que ninguém está livre de ter um transtorno mental, que transtorno mental não é sinônimo, né, daquele estereótipo de loucura. A gente está meio que acostumado, né, das grades, pessoas mal cuidadas. Não, eu posso ter um transtorno mental porque a depressão se enquadra aí, a ansiedade se enquadra aí. Então, eu acho que quanto mais a gente falar e quanto mais a gente desmistificar, mais isso vai se tornar tão pesado na sociedade quanto hoje já é. Bom, na verdade, primeiro agradecer, né, o convite. Está sendo para mim uma oportunidade bem única de refletir especialmente sobre o próprio termo psicofobia, né, e sobre o fenômeno sobre o qual a gente acaba falando no cotidiano, nas aulas, mas não refletindo tanto com uma discussão tão profunda quanto essa de hoje. Mas eu queria retomar mesmo isso que Sara falou no início, né? Não é uma ocorrência recente, e como a própria Tiziana nos relembrou, que remonta a Foucault. A exclusão do louco, né, na sociedade, a forma como se trata o transtorno mental, historicamente foi bastante estigmatizada, de exclusão dessas pessoas, de limitação a espaços, de apenas trancafiar sem buscar algum tipo de tratamento. A psicofobia até surgiu como um neologismo bastante recente para a história que a gente tem de discriminação contra as pessoas com sofrimento mental. Eu acredito que seja um termo que vem muito mais do que a gente vê de aumento dos transtornos mentais mais comuns, como a depressão e a ansiedade. A gente já vinha numa história com o processo da luta antimanicomial, mas a nível de política da reforma sanitária, a gente já vinha com um processo de não discriminar as pessoas em sofrimento mental, né? Não discriminar
no trabalho, tentar manter a autonomia, tratar no seio da família, inserida em sociedade. Só que a psicofobia, ela vem nos chamar a atenção para esse preconceito que vem antes dessa discriminação mais clara, mais explícita. Está muito mais nessa fala do, mas deprimida é assim mesmo, né? Tá deprimida, não pode trabalhar, não pode dar conta de nada, ou é bipolar, não vai ser uma pessoa de confiança. Então, vem muito na fala, esse preconceito que passa pela gente na sociedade. Eu falo a gente porque nós somos psicólogos, mas também pode ser que num ambiente familiar, numa mesa de bar, a gente discuta, passe por essas falas ou escute essas falas e não necessariamente as critique. As falas que colocam a pessoa portadora de sofrimento mental, que é cada vez mais comum, né, especialmente a depressão e a ansiedade, os dois cada vez mais comuns, e essa fala que muitas vezes coloca essas pessoas num lugar de discriminação mesmo, de preconceito, na verdade, sendo a discriminação aquela parte que já vai ao comportamento, quando a gente efetivamente limita o acesso dessas pessoas a um emprego, a um cargo específico, a uma vaga na universidade, ou até limita essas pessoas das suas relações. E até também, Carla, acaba limitando, como acho que Tiziana até falou aí um pouco, acaba limitando dessas pessoas procurarem ajuda também, de alguma forma, né? Procurarem tratamento, porque com todo esse preconceito e às vezes minimização, que tem também, então também está um pouco dentro de, não, isso aí você consegue, é falta de fé, é falta de fazer, você consegue com sua força de vontade. Então aí entra um pouco disso também, né? A pessoa acaba, poxa, então não vou procurar, ou então ficar com vergonha. Em relação a isso, quando você me convidou, eu fiquei pensando exatamente isso, né? O sentido dessa palavra psicofobia. Eu só pensava em homofobia, gordofobia, né? E todas as fobias que hoje em dia estão no linguajar de todo mundo, né? E eu acho que, além do preconceito em relação à pessoa que tem algum tipo de sofrimento psíquico, né, emocional, ou transtorno mental propriamente dito, né, seja característica de personalidade, seja um adoecimento em si, tem o preconceito em relação aos profissionais de saúde mental, né, em relação ao psicólogo, em relação ao psiquiatra, né? Geralmente se vai procurar ajuda com o padre, com o pastor, com o melhor amigo, com a mãe de santo, e por último vai procurar o psicólogo, o psicoterapeuta e o psiquiatra, né? O medo de ir para o psiquiatra é de ser rotulado como um louco, né? E o medo de ir para um psicoterapeuta porque o psicoterapeuta vai adivinhar o que você está pensando, né? Então, tem esses estigmas em relação ao tema da saúde mental, que vai para além do paciente psiquiátrico ou da questão do tema da saúde mental ou da loucura, né? Em si, mas perpassa tudo que está ali de fundo, né? Que são as crenças, que são os preconceitos que vêm desde a antiguidade, se a gente pensar, né, em contextos em que talvez a figura do louco fosse muito mais bem aceita do que hoje em dia né? Então, o louco era associado, sei lá, ao vidente, aquela pessoa que conseguia predizer o futuro, que tinha uma conexão com os deuses, até o ponto de passar pela Idade Média e ser associado ao louco, a loucura ser associada à bruxaria, à possessão demoníaca, né? E hoje vivemos numa sociedade em que se busca uma ideia, uma forma idealizada de homem que é aquela pessoa perfeita, né? Tanto do ponto de vista físico, né? E a gente sabe que a loucura é feia, né? A loucura ela não é esteticamente bem apresentada, né? E também aquela pessoa que é bem-sucedida,
né? Aquela pessoa que é rica, aquela pessoa que é bem-sucedida na sua profissão, e muitas vezes a gente sabe que determinados transtornos mentais podem dificultar tanto o acesso e a permanência no ambiente de trabalho, que, de certo modo, o trabalho é um elemento estruturador dentro da nossa sociedade de valor. A pessoa tem valor porque ela é produtiva, né? Mas também o estigma dessa pessoa que não se enquadra dentro de um ideal de competência e de eficiência, eficácia, né? Dentro dessa lógica do contexto do trabalho, né? Eu falo isso porque a minha experiência em saúde mental foi dentro do contexto organizacional, né? Eu cheguei a desenvolver um programa de saúde mental dentro da empresa que eu trabalho, junto com outras colegas psicólogas, né? Cheguei a fazer uma pesquisa, né? E tem aquele dado clássico, né, da OMS, desde a década de 90, que se já tinha expectativa de que 5% da população tem transtornos mentais graves e 30% tem transtornos mentais leves, né? E eu acho que esse dado é de 1992. Pois as minhas pesquisas se comprovam exatamente isso, né? E os dados são até um pouco maiores, às vezes, a depender do contexto, E né? agora aumentou, né, com a pandemia. Sim, sim. A gente tem essa situação específica que tende a evidenciar mais, né? Esses sintomas que as pessoas que já têm uma predisposição, que já têm um quadro clínico, se manifestam, né? Então, Isso eu é acho tanto que importantíssimo nós, isso. profissionais, também temos que nos cuidar, né? Sim, Inclusive, sim. porque somos seres humanos e todo mundo vai passar por algo, né? Por questões emocionais. E estatisticamente falando também, né, os profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais de segurança são os mais afetados, né, por esses transtornos mentais, né, mais comuns, né, das pessoas normais, né, que são os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor, né? Sim, interessante você falar nisso, né? Nessa ligação com o mercado de trabalho, com o campo profissional, porque eu iria até mais longe. A gente tem as categorias que são as mais comuns realmente de sofrer dos transtornos, mas já se discute hoje o fato de vivermos em uma sociedade adoecedora, né? Então, toda essa pressão, especialmente que vem no campo do trabalho. Claro, sobre os profissionais de saúde, especialmente agora, estão extremas, sobre os professores, mas nós temos uma relação com o nosso trabalho, com nossa carreira, que chega a ser cruel, perverso a sociedade, a gente como sociedade julgar quem desenvolve um burnout, ou até uma depressão, quem aparece com algum desses transtornos que são mais comuns, porque como se a pessoa se isso tivesse acontecido do nada, por culpa da própria pessoa, né? Quando a gente vai olhar o excesso de trabalho, a falta de folga, a gente hoje carrega o trabalho no bolso, com o celular. Quem não está no grupo de WhatsApp do trabalho, eu acho que não é visto como uma pessoa, um mau trabalhador, uma pessoa que não trabalha em equipe. E a gente considera isso normal, não era para ser normal. Eu poder trabalhar, receber uma mensagem do meu chefe à meia-noite, enquanto eu deveria estar dormindo, né? Entre vários outros aspectos das relações de gênero, relações de raça, que se estabelecem já há muito tempo de forma adoecedora na nossa sociedade e que a gente não pode esperar outra coisa de outras pessoas, dessas pessoas, né? Quando acontece um rompante, algo que as pessoas chamam de surto, né? Alguma reação mais extrema, essa pessoa é vista como desequilibrada. Mas como ser desequilibrado, como ser equilibrado num ambiente que não favorece esse equilíbrio, né? Então, acho que hoje se busca muito essa pessoa adaptada a um contexto nem um pouco favorável à saúde mental. A gente exige das pessoas que estejam adaptadas a esse contexto. E é interessante, Carla, isso que você traz, né? Porque quando acontece isso no ambiente de trabalho, uma das primeiras reações aí vai ter que ir para o psiquiatra. E aí já entra a representação social de que a doença mental é um estigma, é algo associado com a loucura, e aí entra a psicofobia, porque aí vira a fofoca, né, do ambiente de trabalho. Se só fulano surtou, como você disse, né, surtou naquele dia, já tá tomando remédio, tarja preta. Aí entra o estigma, né, e aí entra a psicofobia, e aí a pessoa que está acometida com essa questão começa a sentir vergonha,
de ter chegado até aquele estágio e ou não adere ao tratamento, ou acaba não tomando os remédios, e aí viram aquele ciclo vicioso. Então, trazer isso para o ambiente, né, organizacional, para o ambiente do trabalho, é de fato muito enriquecedor por esse movimento cultural que a gente vive, né? Então, eu acho que isso é bem importante de ser discutido. E assim, eu acho que o maior, como é que eu posso dizer? A maior bandeira, né, se a gente pode dizer que a gente pode levantar uma bandeira, é mostrar que a psicofobia, ele traz um sofrimento, né, um preconceito que traz um sofrimento. Então, é como se você alimenta aquilo. Então, isso eu acho que é importante, né? É como Luiz falou até, né? Quando você falou nesse tema, eu pensei na homofobia, gordofobia, todos são preconceitos que levam ao sofrimento. E a psicofobia também leva ao sofrimento. E imagina, já de uma pessoa que já está em sofrimento. Porque, às vezes, né, quando você fala da homofobia, a pessoa está lá de boa, e aí sofre o preconceito e fica mal. Mas uma pessoa que está buscando um tratamento, uma pessoa que está precisando de um apoio, ela já não está bem. Então, imagina o quanto de sofrimento que esse preconceito, né, que a psicofobia traz. Eu fiquei pensando com os meus botões sobre a psicofobia internalizada, né? Sim, não existe a sim. homofobia internalizada, a psicofobia internalizada, porque tem pessoas que precisariam, né, de algum tipo de acompanhamento, orientação, e por ter essa internalizada esse preconceito em relação à questão da saúde mental, muitas vezes não se percebe da necessidade de buscar um acompanhamento, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra. E é importante a gente pensar que o transtorno mental ele não afeta apenas o indivíduo, né? Mas afeta também o seu contexto imediato e o seu contexto mais amplo, né? A família, o ambiente de trabalho, né? A sociedade como um todo, a partir do momento que esse indivíduo está nas interações sociais. É verdade. Eu vejo muito isso também, Calaça, no CAPS, onde eu trabalho. Às vezes, pessoas que vão por questão de uma depressão mais grave, ou um transtorno de ansiedade mais grave, quando eles veem aquelas outras pessoas que têm esquizofrenia ou que têm um transtorno bipolar um pouco mais grave, e coisas mais aparentes, né, no caso. Então, eles não se identificam muito com o serviço. Esse lugar aqui não é para mim. Uhum. E aí é difícil até de aderir ao tratamento por conta disso. E fora essa questão que você falou, né? O nosso cérebro e as nossas emoções fazem parte do nosso corpo. Assim como se a gente tiver com algum problema de coração, ou se a gente tiver hipertensão, diabetes, a gente vai ter que se cuidar. E a gente vai ter que tomar medicação. A medicação, então, é um fator que as pessoas têm muito receio, né? Então, vamos ter que tomar medicação, vamos ter que nos cuidar. Então, a pessoa que passa por isso, né, por um problema neuroquímico e por uma questão emocional, vai ter que tomar medicação também, vai ter que fazer terapia, só que ainda não está muito, né, não está internalizado isso para a sociedade como um todo. Tem todo esse estigma, como você falou. Né? Inclusive, se você puder até falar um pouquinho, né, da sua experiência do outro lado também. Eu sei que você tem, se você puder abrir um pouquinho para a gente também, se você já sofreu algum tipo de preconceito em relação, né, por apresentar algum sintoma depressivo, ansioso. É interessante isso, porque uma vez eu fui para uma mesa redonda, né, no hospital aqui de Salvador, né, e a mesa era sobre suicídio, né? E esses palestrantes estavam falando e eu lá super me identificando, né? Eu não tenho problema em relação a isso, porque eu acho que eu sou um maluco, como é que se chama? Consciente e assumido, né? Falando um maluco um termo, brincando com o termo, né? Mas assim, até o fato de nós sermos profissionais de saúde, de certo modo, nós já temos uma sensibilidade, né, a compreender a questão da saúde mental de uma forma mais tranquila. Então, para mim é muito tranquilo, né,
eu perceber, né, que em algum momento eu tinha uma necessidade de fazer um acompanhamento para além da psicoterapia que nós psicólogos já fazemos, né? O autoconhecimento já é uma ferramenta presente na nossa profissão e isso também nos dá uma certa abertura para percebermos em nós mesmos quando nós estamos em sofrimento psíquico, né? Então, desde 2014 eu faço acompanhamento, né? Tanto psicoterapêutico quanto psiquiátrico, por quadros de transtorno misto ansioso-depressivo, né? Então, está dentro da normalidade aí. Os neuróticos, né, ou vão ser ansiosos ou vão ser depressivos, né? Aqueles que se enquadram nos 30% de transtornos mentais leves. E esse quadro, né, relacionado a questões de estresse, né, no ambiente de trabalho, evoluiu para um quadro de depressão grave, né? Então, eu precisei fazer o uso de medicação. Até hoje, tomo meus remedinhos, né? Antidepressivo, ansiolítico, né? E com momentos de diminuição de dosagem, às vezes com momentos de aumento da dosagem. Agora mesmo eu estou numa daquelas fases, por conta da pandemia também, em que a ansiedade aumenta, dada a pressão de retornarmos ao trabalho, dentro desse contexto em que a pandemia ainda não está controlada, e sobrecarga de trabalho também. Então, aumenta aí, né, a dose do ansiolítico e bota aí um estabilizador de humor para essa pessoa não quebrar tudo no trabalho, né? Então, assim, ter a consciência disso me fez perceber, né, os momentos de crise, de modo que eu já sei quando estou apresentando sintomas, às vezes sintomas simples, né? É o olho que está tremendo, o dedo que está tremendo, né? Um refluxo que não passa, né? Dificuldade de dormir, né? Taquicardia, o meu é taquicardia, né? Então, eu já percebo que já estou passando do meu limite, né? Então, essa percepção do limite, que é tanto pessoal quanto na relação com o outro, a gente precisa estar atento, né? E nem sempre nós temos essa autopercepção, né? Nós, psicólogos, talvez tenhamos um pouco mais, porque nós nos capacitamos para isso, mas as pessoas normais, né, da sociedade leiga, muitas vezes não tem essa percepção de qual é o seu limite, até onde vai, né? E perceber que esse limite não é necessariamente sinônimo de incompetência, né, de ser uma pessoa que inútil, né, para a sociedade, considerando o adoecimento no contexto do trabalho, né, e de que às vezes é necessário parar, às vezes é necessário admitir a necessidade de um afastamento do trabalho, seja por 15 dias, seja por um tempo maior, mas no final das contas, todo mundo tem um pezinho ali, né, fora da casinha, como eu digo, né? É verdade. É importante, né, como você está falando, normalizar essa questão de que todo mundo pode sofrer em algum momento dessas condições, né? Claro, com esses devidos graus aí, mas pode acontecer, sim. E eu acho que isso está bem mais evidente também agora na pandemia, e espero que com essa questão as pessoas comecem a ter, não é nada agradável, mas que comece a ter um olhar um pouco mais, se isso é possível dizer, normalizador, né, em relação ao transtorno mental, a quem sofre disso, né, e comece a entender um pouco mais também, ter um pouco mais de empatia em relação a isso, né. Eu sei que esse assunto aí tem muito pano para manga e que é muito importante, que a gente precisaria discutir muito mais coisas, mas a gente vai ficando por aqui. E queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E falar também para quem está assistindo esse vídeo, né? Agradecer por estar assistindo o vídeo. E que curta o vídeo, compartilhe, que mais pessoas possam ver a gente falando sobre esse tema tão importante. Tá? Se inscrevam no canal também do Soteroprosa, vão lá no site soteroprosa.com, que tem vários textos, né, de colunistas variados. E é isso. Muito obrigada.